denunciar, porque a, fala, gente, a internet, a mídia, não está nem aí, está divulgando tudo. Só o único que estão querendo parar é negócio de as coisas do Senhor, né? É muito triste saber que o Brasil, que a nação brasileira se declarou um Estado laico e, e a palavra de Deus fala que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, gente, o Brasil é do Senhor Jesus. Que o presidente, né, possa ser tocado de abençoar o país e mostrar realmente, apresentar o Brasil ao Deus único. Não existe outro Deus. Vocês fazem parte do povo que, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa. Não pode ser nem assunto de conversa, gente. E se a gente não vigiar, a gente acaba entrando no meio dessas conversas, né? Principalmente as pessoas que trabalham fora, igual eu faço ginástica e tudo, nós temos que vigiar. Nós não podemos ter conversas indecentes. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Por isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois cobiça é um tipo de idolatria. Nós vivemos na luz. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Antigamente, eu vivia na escuridão, mas agora eu vivo na luz. Mas vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem de coisas sem valor que os outros fazem. Então, procure fazer coisas que agrada ao Senhor. Né? Coisas que pertencem à escuridão, pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredos. Às vezes tem coisas que fazemos em segredos que nós não devemos fazer, que são coisas ilegais, que possamos ter uma vida em santidade e em honestidade em Cristo Jesus. E quanto qualquer coisa é traduzida, trazida à luz, não adianta. Um dia vem, um dia estoura a bomba, né? Então, a sua verdade, a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. É por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Quero lembrar para vocês que eu estou comentando na Bíblia do Adolescente. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Devemos prestar atenção na nossa maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, como os nécios, mas vivam como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não haja como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará você à desgraça. A pessoa que vive embriagada, ela é levada à desgraça.
A pessoa que vive embriagada não adquire nada, não consegue nada nessa vida, nada. Bom, não se embriaga, pois a bebida levará a desgraça, mas encham do Espírito Santo de Deus. Animem-se uns aos outros com hinos, salmos, canções espirituais, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas que Deus Pai faz. Em nome de Jesus, seja uma pessoa grata ao Senhor. Esposas e maridos. Aqui está falando assim, ó, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Então, gente, o que eu entendo, o marido seja obediente à esposa e a esposa obediente ao seu marido. É respeitar, né? Não ter, assim, se eu casei, se nós casamos, nós somos um só corpo. Então tem que haver respeito, tem que haver. Nós temos que nos respeitar, né? Graças a Deus. Esposa, obedeça seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Quando fala aqui que a esposa, o esposo deve obedecer à esposa, é ter respeito, não adulterar, não cometer adultério. Hoje qualquer desculpa está servindo para separação, que é isso, né? E aqui, ó, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu esposo. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita e sem mancha. Pura e perfeita e sem mancha. E aí, está falando aqui, pura e perfeita, sem mancha, sem mácula, né? Sem rugas ou sem qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama seu próprio corpo, porque agora a mulher é seu próprio corpo, né? Como se fosse seu próprio corpo. O homem, assim que ama sua esposa, ama a si mesmo. Olha para vocês verem. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Por quê? Porque se tornou uma só carne. Então, trate de respeitar o seu marido e trate de respeitar a sua esposa. Porque ninguém odeia seu próprio corpo, então ninguém pode odiar a sua esposa. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como diz as Escrituras sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá com sua esposa e os dois se tornam um em Cristo. Aí, então, torna um em Cristo. Deus não aprova o divórcio, não, gente. Ore para a transformação do seu casamento. Que o seu casamento tenha vida, novamente devemos orar. Né? Há uma verdade imensa revelada nessa passagem de Efésios capítulo 5. Há uma grande verdade aí, né?
revelada aí nas Escrituras. E entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Cristo representa o esposo que ama verdadeiramente a igreja, que é a esposa. Amém? Mas também está falando a respeito de nós. Mas também está falando a respeito de nós, está falando de cada marido que deve amar sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa também deve respeitar e amar o seu esposo. Este é o capítulo 5 de Efésios. Então, o marido deve respeitar a esposa deve respeitar o marido, vice-versa. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste que a esposa lá matou um rapaz, diz que cometeu um crime aqui na Marinha. Como os homens têm matado as mulheres, né, gente? E as mulheres também agora estão matando seus maridos. Sangue de Jesus tem poder. Estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Porque a mulher, o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então, cuidado. Vamos cuidar. Vamos ser fiéis uns aos outros. Amém? Deixe seu like, seu comentário.